Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Tema da semana: o Sermão do Monte. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Sempre é muito bom ter a sua companhia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Este é o nosso terceiro encontro desta nova temporada, onde estamos estudando o Evangelho de Mateus. Estamos descobrindo como o Senhor inspirou, como Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo para nos trazer verdades maravilhosas a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Nossos dois novos convidados para os próximos 3 programas. Temos aqui 2 convidados que trabalham juntos na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que detém os direitos da impressão, de tradução e impressão do nosso guia de estudos. Começando por ele, pastor André Oliveira dos Santos, ele que é o editor do nosso guia de estudos. Seja bem-vindo, pastor André. Obrigado, pastor Gilmar Batistotti. É uma alegria estar aqui conversando com você, com o pastor Marcos e com os nossos amigos do Brasil e do mundo sobre esse tema tão importante, o Evangelho de Mateus. Privilégio poder recebê-lo. E vamos aproveitar, você não tem um abraço especial para mandar para Blumenau? Com certeza. Como é a minha terra, viu? A minha terra, a terra que eu nasci, viu, pastor? Então, por favor, mande aquele abraço especial para Blumenau. Um grande abraço aos irmãos, amigos de Blumenau, os queridos ali, especialmente o meu sogro, o irmão José Martendal, a irmã Dalva Martendal, toda a família, os cunhados, as cunhadas, a minha esposa também, que está lá em Tatuí, com o meu filho João Pedro. É uma alegria muito grande. Uma família muito querida, a família Martendal, envolvidos na obra de falar do amor de Jesus para as pessoas, né? Não é, pastor? Comprometidos com a mensagem de salvação. Certamente. Pastor Marcos de Benedicto, ele que é o redator-chefe da nossa editora, da Casa Publicadora Brasileira. Pastor Marcos, que é formado em teologia, também na área de comunicação, tem o mestrado em teologia e o doutorado em ministérios pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Antes do senhor se apresentar, vou dizer que o senhor também é o autor da nossa meditação matinal, que é um devocional diário que a Igreja Adventista produz anualmente. E esse ano, o tema Um Olhar para o Céu, nós estamos lendo textos que foram escritos pelo pastor Marcos de Benedicto. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você. E eu queria também mandar um abraço para os telespectadores e queria mandar um abraço para o pessoal lá do Rio do Peixe, lá no sul de Minas Gerais. Eu nasci ali, naquela região. Fui criado numa fazenda, mas o pessoal assiste a Novo Tempo lá também. Que beleza! Rio do Peixe. Rio do Peixe. Qual é a região de Minas? Região sul de Minas, sul ali de Minas. Perto de Poços de Caldas. Que beleza, sul de Minas, um bom mineiro. Minha sogra é mineira de Poços de Caldas, viu, pastor? Uma boa terra. Pastor, deixa eu aproveitar. Por que é importante, eu vou aproveitar aqui, como o senhor é autor desse devocional que a igreja produz a cada ano, e desse ano é do senhor, por que é importante a gente ter uma leitura devocional? Por que a igreja produz uma meditação matinal? Bem, a igreja produz esse devocional há muitas décadas. Esse devocional é produzido ao redor do mundo. Até 1990, os autores eram, em geral, norte-americanos. E a partir dessa data, nós começamos a ter autores brasileiros para escrever os devocionais. De vez em quando traduzimos um. E é importante porque nós precisamos começar o dia com Deus. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a matriz, é a fonte principal da nossa comunicação com Deus, da mensagem de Deus para nós. Nós temos o guia de estudo, que é um pouquinho mais cognitivo, mas nós precisamos também de inspiração. E este é o papel do devocional.
Você sabe que às vezes um artista, um cantor, precisa de alguma coisa para estimular, para compor, para fazer alguma coisa. E para começar o nosso dia, nós precisamos também de um estímulo espiritual, nós precisamos de um alimento espiritual. E tem que ser um alimento diário, porque você não alimenta para uma semana inteira, para um mês inteiro. Então, é preparada uma reflexão para cada dia, para que você comece bem com Deus. E esse título, Um Olhar para o Céu, é no sentido de que a pessoa possa tirar o olhar das suas impossibilidades, das dificuldades, das crises, das limitações, e ela possa ver algo transcendente, maravilhoso de Deus, uma mensagem de Deus para a vida dela naquele dia. Só por curiosidade, que é curiosidade agora, né? Você começou a escrever quando? Eu comecei a escrever cerca de 3 anos antes, gastei cerca de 2 anos para escrever, uma média de um devocional ou uma reflexão a cada 2 dias. E para fazer um devocional com qualidade, leva algum tempo, né? Eu tenho as minhas atividades e entreguei o devocional no começo do ano passado, e daí veio o processo de editoração, e ele ficou pronto aí lá por volta de setembro, e nós já temos um grande número de pessoas que estão acompanhando esse devocional. Tem sido uma grande bênção, parabéns. Obrigado. Os autores estão escolhidos num prazo de quanto tempo? Só por curiosidade. 4, 5 anos antes. 4, 5 anos. Uhum. Então, daqui até os próximos 4 anos, a gente já vai ter o autor de cada ano. Sim. Então, você pode revelar o do próximo ano já? Olha, do próximo tem que chegar ano... ao produto final para dizer... Não, posso revelar. Normalmente, a Casa Publicadora, a cada 3 anos, ela publica um devocional dos escritos de Ellen White, que é uma escritora que nós consideramos que recebeu uma bênção de Deus, uma mensagem inspirada, revelada por Deus, e no próximo ano será dela. Ah, ok. Então tá bom. Muito bom. São as curiosidades aqui de quem está do lado de cá. Né? E aproveitar o redator, né, André? Sim, né? Com certeza. E você vai no próximo programa falar um pouquinho para a gente sobre o processo do Guia de Estudos, já que você é o editor. Ok. Beleza? Ok. Quanto tempo você escreve, você recebe, né? Porque você recebe o produto, não sei se traduzido ou não. Então, você vai falar um pouquinho para a gente. Ok. Ok? Ok. São algumas curiosidades para a gente perceber como Deus tem trabalhado nos pequenos detalhes, através da organização, para que a mensagem da palavra chegue até nós. E como eu sempre menciono, o nosso guia de estudos, ele simplesmente sistematiza, nos conduz ao compreendermos aqui a palavra, a intenção que o Senhor tinha para cada um de nós quando inspirou o autor bíblico. Nós vamos orar nesse momento. Pastor André, você pode orar, por favor? Oremos. Bondoso Pai, obrigado porque temos nesta hora a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Diante de Ti estão milhões de pessoas que precisam encontrar respostas para suas dúvidas, para os seus problemas, para o seu sofrimento. E que neste programa, sobre o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, as pessoas possam encontrar a resposta que precisam. Na pessoa de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, no seu Evangelho, e que isso traga esperança ao coração de cada um de nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você acompanha o programa Lições da Bíblia e sempre nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do autor. Neste momento, com a palavra do autor e pastor Andy Nash, ele que é autor do nosso guia de estudos desta temporada. O Sermão da Montanha é considerado o maior sermão que já foi pregado e durou apenas 25 minutos, bem mais curto do que muitos sermões que escutamos na igreja. Não apenas os cristãos têm apreciado esse sermão. Até mesmo Gandhi foi um dos grandes apreciadores do Sermão da Montanha. Algumas vezes, os cristãos ensinam que o Sermão da Montanha substitui os 10 mandamentos dados por Deus. É como se o sistema de obras houvesse sido substituído pelo sistema da fé. Mas isso não é verdadeiro. O povo judeu sempre acreditou que eles eram salvos pela fé. Eles sempre acreditaram nisso. Na verdade, eles foram salvos no Mar Vermelho pela fé, antes de Deus pedir que eles observassem a lei do Monte Sinai.
Agora não é diferente. Jesus toma a lei de Deus e a explica no Sermão da Montanha. A escritora evangélica Ellen White escreve algo muito bonito sobre isso. Ela diz: no Sermão da Montanha, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando a seus ouvintes o conceito exato de seu reino, bem como de seu próprio caráter. As verdades que ele ensinou não são menos importantes para nós do que as ensinadas à multidão que o seguia. É verdade que Jesus tem um padrão muito elevado no Sermão da Montanha. Ele diz: a menos que a sua justiça exceda dos fariseus, você não pode entrar no reino dos céus. O que isso significa? Isso soa como se eu tivesse que ser perfeito para entrar no reino dos céus. É interessante que, ao Jesus dizer seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito, na verdade ele está dizendo seja amável, como amável é o Pai Celestial, como você pode ver no livro de Lucas. Então, o que significa que a sua justiça, dita no Sermão da Montanha, deva superar a dos fariseus para que você entre no reino dos céus? Isso é verdade. Nós podemos tentar ser 100% justos, 100% perfeitos para entrar no reino dos céus. Ou podemos confiar em um Salvador que é 100% justo e seu sangue nos cobre e torna possível sermos salvos. E por causa dessa salvação, Deus nos chama para uma vida abundante, descrita nesse maravilhoso sermão de 25 minutos. E eu te convido a tirar um tempo e ler por você mesmo. Quero lembrar a você que você tem a oportunidade de acessar o nosso blog, o endereço está aí na sua tela. Você pode baixar o vídeo do autor, você pode compartilhar com seus amigos, também os outros programas ou programa que a gente apresenta aqui. Entre, acesse, compartilhe e faça a diferença na vida das pessoas. No programa de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, exatamente. Você que não tem o seu guia de estudos, você pode acompanhar, porque hoje, como o pastor André mencionou na oração, nós vamos estudar o mais belo, o mais famoso sermão já pregado. Sermão pregado por Jesus Cristo, o Sermão do Monte. E eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho, antes de entrar especificamente, nós temos nos versos iniciais... O senhor me falou em off que o senhor queria dar uma informação sobre o monte, uma questão de localização. O senhor quer dar essa informação antes da gente entrar, pastor? Apenas um detalhe. O Sermão do Monte ele foi pregado ali perto do Mar da Galileia. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para aquela região e tem uma localidade tradicional, há mais de uma, mas a localidade tradicional, que normalmente é considerado como o local do Sermão do Monte, forma uma espécie de anfiteatro natural. E ali, quando o vento sopra na direção do mar, ele forma uma acústica muito boa, maravilhosa. Quando Jesus falava lá dentro dos barcos, ali perto do mar, às vezes o vento estava trazendo o som para a praia. Neste caso aqui, o vento normalmente leva o som na direção do mar. E as pessoas, a multidão, e a Bíblia usa até o plural, multidões que estavam ali, certamente podiam ouvir Jesus muito bem. E era como se fosse a voz do céu ali, falando para aquelas pessoas. E o que eu acho interessante é que o vento levou o som da voz de Jesus não só para aquelas pessoas, mas para o mundo inteiro, durante séculos, durante já 2 milênios, e chegou até nós o seu sermão. Exatamente. A gente vê até o guia cita de pessoas não cristãs, por exemplo, cita Mahatma Gandhi, fazendo referência ao Sermão do Monte. Então a gente vê uma mensagem que rompe também qualquer tipo de preconceito religioso, se a gente pode assim mencionar. Por exemplo, quando Justino Mártir, que foi naturalmente mártir da igreja, lá no começo da história da igreja cristã, quis pregar um pouco para o imperador Antonino Pio sobre o que era o cristianismo, ele usou aqui muitas passagens, fez muitas citações na sua obra A Primeira Apologia do Sermão do Monte, exatamente para traçar um perfil, porque ele achou que o Sermão do Monte representaria bem para o imperador esta visão do que é o cristianismo. Muito bom, por isso nós vamos dedicar esse programa para a gente trabalhar um pouquinho. Antes de a gente entrar especificamente,
No início do Sermão do Monte, a gente tem o uso da palavra bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz, né? É uma outra tradução possível, né? É um sinônimo da ideia de bem-aventurado, é ser feliz, né? Felizes são, ou bem-aventurados são aqueles que têm essas qualidades aqui, né? Que alguém viu que são paralelas à própria lei de Deus, ou seriam uma expressão do estilo de vida das pessoas que têm no seu coração a lei de Deus, né? Então é interessante isso. Quer dizer, o que é ser feliz? É você ter valores, é você ter princípios, é estar no reino dos céus, no reino de Deus, é você viver por seus princípios, independentemente das circunstâncias que a vida apresente a você, né? Acho que é uma das conclusões que a gente pode chegar com base aqui nessas 9 bem-aventuranças aqui de Mateus capítulo 5 até o verso 12, né? Ainda que, sim, pastor. Nós encontramos no Antigo Testamento cerca de 45 bem-aventuranças, mas são bem-aventuranças avulsas, esparsas ali, espalhadas, mas aqui nós encontramos de uma maneira estruturada essas 9 ou 8, depende, bem-aventuranças, que é como se fosse uma abertura maravilhosa do Sermão do Monte. É interessante porque o conceito, às vezes, de felicidade para a mente ocidental, ele é um conceito, assim, um pouco, não sei se eu posso dizer, vago, superficial. E esse conceito que Jesus apresenta, que é felicidade, ele é muito mais profundo, né? É de bênção para a vida, de realização mesmo, né? É uma realização em todos os sentidos, em relação a Deus, em relação aos outros. Nós encontramos, às vezes, as pessoas pensando numa felicidade muito no nível pessoal, até meio egoísta. Exatamente. Mas a felicidade não é apenas isso, tem que ver muito com relacionamentos. Não sei se acompanharam aí, a Universidade de Harvard acabou de divulgar uma pesquisa que ela fez durante 75 anos. É uma pesquisa rara porque normalmente as pesquisas não duram tanto tempo assim, mas lá foi uma conjunção de fatores, de pesquisadores que foram passando de um para outro e de pessoas que se dispuseram a fazer parte do estudo, do projeto, e chegaram à conclusão, depois de todos esses anos, que o fator mais importante são os relacionamentos interpessoais. Fatores para a felicidade. Para a felicidade, exatamente. E a felicidade não tem que ver, primariamente, com posses, com propriedades, com dinheiro, com prazer, com lazer, com oportunidades, mas tem que ver muito com esse relacionamento com Deus, com relacionamento com as pessoas, e isso aí está na essência da felicidade. Muito interessante. O pastor André citou que a felicidade é estar ligada aos princípios fundamentais do reino, isso é apresentado aqui. E eu perguntaria, quais são esses princípios que são apresentados aqui? Porque até uma frase no guia que diz assim, não menos do que eles necessitamos, no caso de todos os ouvintes ali daquele momento, necessitamos, não menos, onde é que está? Não menos do que eles necessitamos aprender os princípios fundamentais do reino. Quais são esses princípios fundamentais do reino? Que o Senhor estava aqui agora querendo dar uma nova percepção para eles. Aqui a gente pode entender que os princípios estão descritos em todo o Sermão do Monte, na realidade, né? Porque o Sermão do Monte ele traz para a gente a ética do reino de Deus, né? Lembrando que o Evangelho de Mateus ele é chamado de maneira especial o Evangelho do Reino, né? O reino de Deus, o reino de Cristo, o reino da graça, o reino dos céus, né? Então, nesse reino existem princípios, existem valores que são valores eternos, já eram ensinados no Antigo Testamento e Jesus veio para reafirmar, e não só isso, ele veio para corrigir noções distorcidas quanto a esses princípios, né? Se a gente olha, por exemplo, o capítulo 7 de Mateus, nos últimos versos, a gente encontra ali uma possível ideia de bem-aventurança, que não está com essas palavras de bem-aventurados, mas a gente poderia ler dessa forma. E aí eu até anotei aqui no meu estudo que bem-aventurados os que constroem a sua vida sobre a rocha. E a rocha é Cristo e a rocha é a verdade, né?
que é a própria lei de Deus também, que reflete o seu caráter. Então, construir sobre a rocha é você obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, e isso nos remete a um outro texto bíblico, que é aquele de Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras nela escritas, ou as profecias, né? As palavras da profecia e as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, né? Então, o Sermão do Monte, ele nos traz esses princípios, né? E se a gente volta aqui às bem-aventuranças, a gente vê assim que são princípios que você deve internalizar em sua vida. Por exemplo, humildade, né? Em geral, a sociedade dificilmente vai dizer que você vai ter sucesso sendo humilde, porque as pessoas têm orgulho, elas têm a tendência de ter atitude orgulhosa. Aqui diz que você é feliz se você chorar, mas em que contexto seria isso uma felicidade, né? Mas a gente entende que é você chorar, sofrendo talvez, mas sendo fiel a Deus e fiel aos outros relacionamentos, como o pastor Marcos colocou também, né? Ok, nós vamos para o intervalo. Eu sei que o senhor tem uma observação para fazer, já percebi. Não esqueça, guarde-a para o intervalo. Pode ser, pastor? Sim, pode ser. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltaremos já. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Hoje eu quero mandar um abraço para a cidade de Brusque. Isso mesmo, pertinho da minha terra lá. Toda a comunidade da região de Brusque, Gaspar, as que assistem o programa Lições da Bíblia, que estão sempre, a gente esteve aí no período de férias, na Igreja Central de Brusque. Deus continue abençoando muito a vocês e a toda esta comunidade e que vocês façam a diferença no convívio com todas as pessoas. Pastor, lembra da observação ainda? Sim, me lembro. Então, por favor. Nós temos hoje uma sociedade bastante obcecada com status, com poder, com fama, com popularidade. E o interessante é que a sociedade daquela época era obcecada por estas mesmas coisas. Era muito obcecada por honra, e eles tinham alguns códigos de honra, o que trazia desonra, o que trazia vergonha, o que trazia honra, exaltação, e muitas coisas que eram praticadas na religião daquele tempo tinham que ver com esse comportamento exterior, com base nessas coisas. E os princípios aqui do Sermão do Monte vão em outra direção, vão na direção de uma religião autêntica que tem que ver com o coração e não desses valores externos em que a pessoa procurava se posicionar muito bem diante dos outros apenas. Eu creio que é bom sublinhar o que o pastor André falou, que Jesus, ao apresentar isto, ele estava corrigindo uma rota que havia sido abandonada, porque esses princípios, eles estão no Antigo Testamento, então o Senhor não está invalidando, e aqui eu quero entrar agora, né? Invalidando ou dizendo algo que eles não conheciam, mas o Senhor está dando uma nova dimensão. Posso dizer isso? Sim, pode dizer. Era um resgate daquilo que eles deveriam saber já, ter uma compreensão a respeito de toda a lei, de todo o ensino do Antigo Testamento, mas algumas coisas que haviam se perdido ao longo do tempo. Então, em nenhum momento, o discurso de Jesus, ou a dimensão que Jesus dá, está invalidando aquilo que ele deixou, como, por exemplo, a obediência à lei de Deus, certo? Certo, sim, a lei de Deus é uma lei eterna, ela foi adaptada para o ser humano quando o ser humano apareceu, Deus o criou aqui no nosso planeta, mas ela é eterna e ela continuará para sempre também, porque ela é baseada, é fundamentada no caráter do próprio Deus, então ela é eterna. Aqui no próprio texto nós encontramos alguns indicadores da continuação da lei. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 17, nós encontramos Mateus a expressão 5:17. Ok. Lei e os profetas. Sim. E depois, no capítulo 7 e 12, nós encontramos a mesma expressão. Me permita ler, pastor, o 5:17, o senhor citou?
Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E o outro que o senhor citou, 7:12. 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, nós temos aqui duas bases apoiando aqui uma série de ensinos de Cristo, e a lei e os profetas. E, naturalmente, Jesus, sendo judeu, de modo algum ele falaria alguma coisa para anular ou revogar a lei do Antigo Testamento. Na verdade, ele coloca... Quando ele faz essa referência, a lei e os profetas, ele estava se referindo ao quê? A todo o Antigo Testamento. Ok. A todo o Antigo Testamento, mas com destaque, naturalmente, para a lei divina, os 10 mandamentos. Ok. Bem colocado. Pastor, você quer comentar? É interessante que Jesus disse, eu não vim abolir a lei ou os profetas, eu vim para cumprir, que vem de uma palavra pleros, que quer dizer andar de acordo, né? Então Jesus ele afirmou claramente aqui que ele não veio para mudar a lei, ele veio para reafirmar e até para tirar distorções que estavam atreladas a ela por tradições. E a gente tem até um texto aqui de Ellen White, que é do livro O Desejado, página 299, que diz assim, que no Sermão do Monte, Jesus procurou desfazer a obra da falsa educação, que a gente poderia hoje atribuir à tradição judaica e também a ideias, por exemplo, da ciência moderna, né? Que tenta colocar em evidência a descrença em Deus. Então, a gente pode pensar e refletir muito, porque esse assunto é muito sério, né? Jesus disse, eu não vim para abolir, eu não vim para mudar. E as pessoas hoje, inclusive líderes religiosos, pregadores, pastores, dizem exatamente o contrário. Ele veio para mudar, né? Então, será que não há ninguém nesse momento nos ouvindo, algum pregador, algum líder religioso que deveria parar um pouquinho e pensar, gente, o que é isso? O que a gente está fazendo, né? Jesus disse, eu não vim para mudar. E as pessoas apresentam um recado totalmente contraditório ao que Cristo apresentou, né? Não seria o momento de você refletir? Muito bem colocado. E mais do que isso, Jesus disse que enquanto existir o céu, enquanto existir a terra, nem um J, se fosse hoje ele poderia dizer nem um acento, um pinguinho do I, porque ele estava se fazendo uma referência ali à menor letra do alfabeto hebraico, nem um pingo vai ser removido, vai ser mudado. Então, como nós podemos pensar nessa mudança se ele mesmo afirmou mais de uma vez aqui que não veio para mudar? Agora, ele fez alguns contrastes. Vocês ouviram o que foi dito e eu digo. Aqui nós temos duas coisas. O que foi dito é uma referência à tradição oral, não exatamente à lei escrita. E quando ele diz, eu digo, os acréscimos, ele diz, porém eu vos digo, esse eu que ele está destacando, ele destaca a sua autoridade. Jesus foi aquele que entregou a lei lá no Antigo Testamento, em seu tempo do passado, eterno lá, antes de aparecer aqui, de nascer como Cristo encarnado. E agora, o mesmo que deu a lei, ele vem para mostrar o verdadeiro sentido da lei, para ampliar, para aprofundar, para dar uma nova dimensão, para mostrar que a dimensão com a qual eles estavam trabalhando não era a dimensão completa da lei ou era até distorcida. Você sabe que uma vez alguém disse, pastor, o Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é outro Deus. E às vezes as pessoas têm essa visão equivocada. Essa é uma dificuldade que já vem desde os tempos antigos. Lá no tempo logo depois ali da igreja primitiva, surgiu um proprietário de navios ali chamado Marcion, ou Marcião, tanto faz, e ele resolveu cortar a Bíblia, picotar ali, pegou a tesoura e fez, ele gostava muito de Lucas, gostava de Paulo, e ele fez uma Bíblia exatamente de recortes, porque ele não conseguia conciliar o Deus do Antigo Testamento com Jesus. Olha, interessante. Daqui dá uma lição muito boa, hein? E alguns também estão recortando a Bíblia hoje. Foi exatamente isso que eu pensei. Às vezes nós estamos pegando aquilo que nos interessa, aquilo que é bom para aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos, e aquilo que às vezes pode me fazer pensar, ou me confrontar com as necessidades que eu tenho. Então essa eu dou uma, né? Essa eu deixo de fora. Boa essa história do Marcion. É interessante Sim, que as pessoas criam uma ilusão de oposição, né?
uma ilusão em que há uma oposição entre lei e graça na Vamos Bíblia. lá, vamos sublinhar a frase, ilusão de oposição. Ou seja, as pessoas tentam colocar em oposição lei e graça, e aí elas acusam o Antigo Testamento de ser legalista, e de fato houve infiltrações de legalismo, mas a doutrina de salvação no Antigo Testamento era com base na graça. Isso foi uma doutrina eterna. Mas as pessoas, então, por saberem que houve uma tendência legalista infiltrada no judaísmo antigo, então acabam indo para um outro lado, que é o antinomismo, e aí ficam colocando em oposição a salvação pela graça, em contraste com a obediência, né? Quando as duas coisas deveriam andar juntas, né? Porque o antinomismo é a rejeição, a não obediência. Exatamente. Sou contra a lei. Exatamente. Ok. Eu creio que vale a pena a gente lembrar o texto de Gênesis capítulo 15, verso 6, só para a gente reforçar aqui que nós temos aqui uma unidade, que a salvação sempre foi pela graça, o que o Senhor estava dando agora é uma nova dimensão e a gente vai fazer isso, mas só queria citar 15, 6, está no guia, falando a respeito de Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. A mesma essência, a mesma salvação, o mesmo propósito de obediência. Vamos adiante, o que o Senhor queria dizer como a nossa justiça, se a nossa justiça é Mateus 5,20, é isso? 5,20, eu vou ler o texto na íntegra, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que ele está querendo dizer? Pastor, eu creio que aqui está talvez o ponto da essência do Sermão do Monte. Nós encontramos aqui na religião, na espiritualidade dos fariseus, uma religiosidade de ostentação, de fachada, de marketing, de aparência. Eles faziam muitas coisas boas, mas pelos motivos errados. E nós encontramos nas várias partes aqui do Sermão do Monte, exatamente Jesus trabalhando, e às vezes até batendo um pouquinho forte, na questão da religião de aparência, de fachada, e procurando levar todo o seu público para uma religião autêntica, real. Se a gente pega, por exemplo, lá nas bem-aventuranças, nós vemos um contraste ali, indireto, entre os valores que eu mencionei, da fama, do status, do poder, e aqueles valores aí da humildade, da mansidão, da misericórdia, da bondade, da dedicação a Deus. Então, alguns valores não são autênticos na arena, na esfera da religião, outros são. No capítulo 6, nós encontramos Jesus fazendo um contraste entre as pessoas que não confiam em Deus, que ficam preocupadas com roupa, com carro, com comida, com essas coisas, e aquelas que buscam a Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e têm uma fé autêntica. Depois Jesus trabalha ali com a questão, por exemplo, de dar esmolas, de dar dinheiro para as pessoas necessitadas, é uma coisa maravilhosa. Ele não aboliu isso aí, porque mais para frente ele disse para os discípulos, quando vocês derem, que a mão direita não fique sabendo o que a esquerda fez, ou vice-versa. Ou seja, tudo isso eram coisas boas, mas eles davam dinheiro, davam oferta na igreja, anunciavam para todo mundo, contratavam alguém para tocar ali um trompete, para mostrar agora estou trazendo aqui a minha oferta, estou sendo bom, estou praticando minha religião. Eu fiz isso. Fiz isso. Depois, mais para frente, nós encontramos Jesus falando ali dos frutos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí a pessoa fala, mas eu não fiz milagres, não fiz tanta coisa, tanto barulho. Ele diz, não é isso que conta, mas é a pessoa que dá o fruto verdadeiro. E aí ele vai caminhando e chega na questão do amor, por exemplo. Ele mostra o amor egoísta, amar algumas pessoas é fácil demais, mas amar o que não é amável, amar o inimigo, isso não é fácil, isso é uma coisa que vem de Deus. Então ele diz, vocês devem fazer desta maneira. E aí ele chega no final, na conclusão, ele fala o seguinte, você pode construir a sua casa em cima da areia ou em cima da rocha. Se você construir em cima da areia, pode ser a casa existencial, a casa religiosa, a casa doutrinária, quando surgirem as dificuldades, os ventos, ela vai cair, porque é falso, o fundamento é falso.
Se você construir no fundamento verdadeiro, ela vai permanecer. Então, há um contraste do começo ao fim entre essa religião que não é autêntica, que é apenas para marketing, para os outros, e a religião real. Eu vejo dessa maneira todo o Sermão do Monte, um trabalho assim. E talvez Mateus, que era publicano, coletor de impostos, que escreveu o livro, ele talvez tenha visto um pouquinho numa classe de fariseus que não gostavam dos publicanos, um comportamento religioso que não era autêntico. Não é que ele quisesse se vingar agora dos fariseus aqui, que o desprezavam, mas esses fariseus agora... Esses fariseus agora tinham um tipo de religião que não era religião autêntica. Então, ele procura colocar elementos para mostrar o que é uma religião autêntica. Então, nós podemos afirmar que o exceder a justiça, né, dos escribas e fariseus, ou seja, vocês têm que viver essencialmente. Aquilo que vocês fazem, isso tem que estar lá dentro do coração, e não como aparência. Não pela fachada, não pela sua força, mas dependendo de Deus, se relacionando com Cristo, que permite com que essa religião nasça do coração, e aí a religião será verdadeira. Reconhecimento é bom, faz bem para todo mundo. Agora, nós não podemos ter essa necessidade de fazer para ser reconhecido. O próprio Cristo era muito conhecido, atraía multidões. Então, a fama em si, a popularidade, o próprio dinheiro, nada disso é ruim, mas você não pode inverter as prioridades. Muito bom, nós vamos para o intervalo, o pastor André está segurando a observação, guarda que nós já vamos voltar. Nós vamos para o intervalo, vamos voltar para o último momento, a gente tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa para falar, fica aí, não saia daí, nós voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, você sempre é o nosso convidado especial em toda a comunidade adventista do sétimo dia. No sábado pela manhã nós temos ali pequenos grupos, classes, unidades, onde nós discutimos o assunto que é abordado aqui no programa Lições da Bíblia. Chega lá e diga assim, ó, eu sou um convidado do programa Lições, eu assisto, quero trocar aqui as ideias, quero conversar sobre o assunto desta semana. E olha, não dá para perder, hein? Vai trazer uma boa conversa o tema do Sermão do Monte. Pastor André, observação. O livro de Romanos, aqui no capítulo 4, tem um texto aqui que diz assim, a partir do verso 1, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu estou lendo esse texto aqui porque, ao pensar no problema dos fariseus aqui, que a gente comentou antes, ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 principalmente, e todo o Sermão do Monte, a gente vê que eles tinham um problema com a justiça, né? A vivência da justiça. Eles tentavam estabelecer a sua própria justiça, obter a salvação por seus esforços, como foi bem explicado pelo pastor Marcos, e esse era o problema deles, porque a justiça que Deus quer nos oferecer é uma justiça que é pelo seu perdão, pelo que Ele faz. E aqui esse texto de Romanos fala que não é um pagamento que Deus te dá, a justiça que Ele te oferece é o perdão. Ele te considera justo pelo perdão que Ele te oferece, pelo sacrifício que Cristo fez para nos salvar, e quando a gente aceita pela fé esse perdão, essa justificação, então nós somos considerados justos, e aí em gratidão a gente passa a obedecer. É diferente da atitude que havia com os fariseus, né? Ali no capítulo 5 de Mateus, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como igreja cristã, crê que a salvação é pela fé ou a salvação é por aquilo que é feito? Totalmente pela fé, pela graça de Deus, e o método é pela fé. Essa é uma mensagem bíblica e é uma mensagem muito especial, especialmente ali no começo da história. Nós tivemos uma ênfase um pouquinho exagerada na lei, porque era um momento de resgate
dar ênfase na lei que estava totalmente esquecida. E alguns exageraram um pouco. Mas em 1888 a igreja parou para avaliar muito bem isso aí e disse: nós precisamos recuperar um pouco a ênfase na justificação pela fé, mas totalmente pela fé. Eu estou enfatizando esse aspecto, né? Porque alguns, infelizmente, creem ou acham que tem uma visão da igreja adventista e aí criam a oposição, achando que nós acreditamos que a salvação é através daquilo que eu faço. Nós cremos, como o senhor mencionou, e eu creio que é importante citar a questão de 1888, porque até é uma informação histórica. Nós cremos. Agora, cremos que essa salvação faz com que a gente viva uma vida de uma prática diferente do que nós vivíamos anteriormente. Então, a prática, a observância da lei, o bom comportamento, tudo isso é um resultado. Nós vemos esse padrão desde o Antigo Testamento. Antes do imperativo faça, nós temos aquilo que Deus já fez por nós. Muito bom. Eu quero aproveitar e citar o texto de Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. É possível alguém alcançar a perfeição? Que tipo de perfeição é essa? Que Jesus estava querendo dizer? A gente precisa entender o que Mateus 5, aqui dos versos 43 até o 48, quer dizer com a ideia de perfeição. Na verdade, o contexto imediato. Exatamente. Nesse contexto aqui, a gente percebe que o assunto é o amor ao próximo, que está no contexto aqui dessa comparação entre os ditos da tradição judaica e aquilo que Jesus veio com a sua autoridade para dizer que era a visão correta, né? Então, o último ponto aqui que é colocado é o amor. Ele fala assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Isso foi o que eles disseram, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E aí vem o verso 48, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, aqui a essência de Mateus 5, 43 a 48 é o seguinte: você deve tratar a todo mundo de maneira igual. Não dizer assim: olha, esse é da minha igreja, esse não é, né? Trate todo mundo igual, porque Deus, Ele manda sol para todos. Imagine se só chovesse, por exemplo, na lavoura de quem é fiel, é honesto. Então, aqui está apresentada a ênfase de que você deve amar as pessoas, inclusive os inimigos, e tratar as pessoas do jeito que Deus trata. E eu comparo isso com a educação de um filho, né? Eu tenho um menino que está fazendo agora em abril 2 anos, o João Pedro, e de vez em quando lá em casa ele quer andar com os meus sapatos e começa a tropeçar, ele quer sentar no banco do motorista do carro e quer colocar a chave ali e dirigir. Ele olha a mãe lavando o prato lá na pia, ele quer lavar também, então ele está tentando imitar, e quando ele tenta me imitar, usar as minhas roupas e fazer o que eu faço, né, tomara que ele não aprenda não imite os meus defeitos, né, mas quando ele me imita, isso me traz felicidade. Eu creio que para vocês também deve ser algo semelhante, né, a gente fica feliz quando o filho está imitando a gente, e Deus da mesma forma, Ele fica feliz quando os seus filhos aqui na terra procuram imitá-lo. E a melhor maneira de imitar a Deus é amar as pessoas. E a gente às vezes tem essa questão de desafetos, de inimigos, não é? Qual é a melhor maneira de você vencer o seu inimigo? É você amar esse inimigo, ou aquele que se colocou como seu inimigo, do jeito que Jesus Cristo amou os seus inimigos, né? Isso é o verdadeiro golpe de misericórdia, né? Você amar... E o texto correlato de Lucas é ser de vós misericordiosos. Né? Então, não é uma isenção de pecado, mas é um processo de amadurecimento, aqui na ênfase do amor. Essa palavra perfeição poderia ser traduzida por maturidade. Sejam maduros como Deus, e naturalmente Deus ama todas as pessoas, então Ele é maduro no seu amor. Deus é perfeito na sua esfera e nós podemos ser perfeitos na nossa esfera. Mas algumas pessoas... Ir amadurecendo. Mas algumas pessoas, alguns grupos, pastor, acham que é possível você chegar a um estágio de não pecar. Isso é uma impossibilidade. No século XIX, por exemplo,
Um norte-americano chamado John Humphrey Noyes, ele criou uma comunidade chamada Comunidade de Oneida, no estado de Nova York. E esse grupo era um grupo que vivia todo mundo junto. Ele criou o casamento complexo, porque achavam que eram tão santos que ali todo mundo se misturava, o marido de um com a mulher do outro, porque já estavam nesse estágio de perfeição. Chegou depois, em 1881, creio, aí o grupo acabou sumindo do mapa ali. Descobriram que não eram perfeitos. Que não eram perfeitos, não era esse o caminho. Algumas pessoas acham nessa linha, mas é perfeição no amor, é perfeição aqui de agir como Deus acha. Agora, eu queria sublinhar isso aqui, a questão do amadurecimento. E aí cada um vai estar no estágio. Então não há... Nós estamos falando de um ser perfeito aqui, mas estamos falando que todos nós estamos passando... É como se o fruto tivesse no pé e a gente tivesse amadurecendo nesse processo. É igual o processo, uma ilustração apenas, o processo, uma analogia do nosso crescimento. A criança é pequena, ela não consegue fazer algumas coisas que o adulto faz, mas ela é perfeita para aquele estágio. No nosso crescimento, somos perfeitos naquele estágio, mas podemos ir amadurecendo, ganhando habilidades, ganhando intimidade com Deus, aprofundando a nossa fé. Esse é um processo de crescimento. É como o fruto que está lá no pé. Na minha terra, dizia, a gente ficava olhando, sabe, a goiaba que estava ali do ladinho, ficava, esse a gente chamava de verdolengo. Eu sei que em alguns lugares é de vez, esse fruto está de vez, não sei como é que chama em Minas, pastor. Quando está amadurecendo, ele está de vez. De vez. Então é esse processo de amadurecimento que é interessante a gente observar. Eu tenho uma frase aqui, pastor, em relação a esse contexto aqui de amar os inimigos. Você não pode impedir que alguém odeie você, mas, com a graça de Deus, você pode impedir que esse ódio, às vezes gratuito, contamine o seu coração. E assim você pode ser mais feliz. E isso é sabedoria. Vamos repetir, pastor, por favor? Você não pode impedir que alguém odeie você, mas, com a graça de Deus, você pode impedir que esse ódio, às vezes gratuito, contamine o seu coração. E assim você pode ser mais feliz. E isso é sabedoria. Muito bom. Vamos concluir a necessidade de não só ouvir a palavra, mas aplicar a palavra à nossa vida. E o Gui apresentou aqui quatro parábolas do tesouro escondido, da pérola, da rede, as coisas novas e velhas. Existe um preço para aquele que aceita a palavra? Existe. O preço é a vida, é o seu interesse total, é a entrega total, é você não considerar nada mais importante do que o reino de Deus, do que Cristo, do que o próprio Deus na vida. Assim, porque algumas pessoas, a salvação é algo que o Senhor nos oferece, mas a partir do momento que eu aceito, eu começo a passar por um processo de mudança, né? De renúncia. A gente vê nas parábolas que há uma intenção aqui. Né? Você quer considerar, Sim, pastor? Por favor. Eu diria que vender tudo que tem para comprar, por exemplo, o tesouro ou a pérola preciosa, é você viver de acordo com essa fé. Aí você vai aplicar nisso os seus pensamentos, seus sentimentos, seus atos e suas escolhas. Porque embora a salvação seja pela graça e seja de graça, ela envolve uma resposta, um recebimento dessas bênçãos e desses privilégios. E isso não é um evento, né? Aí vem a questão também da maturidade, que já foi mencionada. Isso é um processo, né? Então a gente precisa investir tudo o que somos e tudo o que temos para receber as bênçãos. Então você gasta tempo para orar, por exemplo, você gasta tempo para você ler a sua Bíblia, para estar com Deus, para estar em comunhão com Ele e até para falar dele para as pessoas, aquilo que Ele fez em sua vida, que te beneficiou e que te trouxe felicidade, e você vai então transbordar, as pessoas vão perceber isso, né? E isso é o preço, né? Não é um preço... Não é meu esforço de aquisição. Exatamente. Não é esforço de aquisição. Seria a renúncia dos meus gostos, das minhas vontades, se eu posso assim dizer, para dizer, não, Senhor, agora é a Tua vontade que reina em mim. Uhum. Isso aqui está mais ou menos em paralelo com o que Jesus disse lá em São Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é dar essa prioridade, é você investir
tudo que você tem para receber tudo que você precisa. Vamos repetir essa frase? É você Investir ou dar tudo que você tem para receber tudo que você precisa. Muito boa, essa aí é muito boa. Então, vou dar tudo que eu tenho para receber tudo o que eu preciso. E aí eu fico pensando no meu querido amigo telespectador que está estudando a palavra de Deus, que está se aproximando, que está conhecendo, talvez algumas coisas até se confrontem aí, aquilo que você tem feito há anos é a tradição, agora está você disposto a renunciar às coisas desse mundo para receber o que realmente você precisa, que é o que vai trazer a verdadeira felicidade? É para a gente pensar um pouquinho, né? Porque aqui, até o guia colocou, né? Nas duas primeiras parábolas, eu quero citar para o telespectador que essa citação está em Mateus capítulo 13, a partir do verso 44 até o 52, em ambas a ideia de separação, de se livrar daquilo que se tem para obter algo novo. Interessante isso, né? Eu preciso exatamente, e todos nós, talvez a gente não tenha passado por isso, mas nossos pais passaram, né? E tiveram que deixar algumas coisas para que... E a gente pode ter nascido na fé, mas a gente tem que, ao longo da vida, ir deixando algumas coisas para que o reino de Deus faça parte de nós. Pastor? E isso envolve o preço que você mencionou, né? Não é fácil a gente pagar esse preço de tomar uma decisão, de apresentar uma resposta ao que Deus nos oferece, ao chamado que Ele faz para nós. Mas se a gente tomar essa decisão, se tivermos coragem para fazer isso e confiarmos em Deus, no chamado que Ele faz para nós, vai valer a pena. E aí, quando houver aquela separação final, porque a separação inicial é a sua decisão, mas haverá uma separação final que é mencionada aqui na parábola da rede, versos 47 em diante, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Ou seja, um dia na vida, lá na frente, a gente vai ver os resultados das decisões que a gente toma agora, o que nos faz lembrar daquelas duas casas, né? Muito bom. Pastor, um detalhe apenas. Sim. Aqui nessas parábolas nós encontramos algumas coisas muito valiosas, no caso do tesouro. O tesouro ele era valioso em si mesmo, mas a pessoa teve que perceber esse preço ou essa preciosidade para poder tomar uma atitude, uma ação, ir lá e comprar esse tesouro. Muito bom. Então a pessoa que vê a verdade, que vê a vida, que vê a felicidade, que é personificado por Cristo, ela pode ver, Cristo é a felicidade, Ele é a vida, Ele é tudo isso aqui, mas a pessoa tem que escolher, ela tem que perceber isso e ela tem que agarrar a essa felicidade, porque é ali que está tudo que ela precisa. Muito bom. Perceba, mas escolha, aceite. Vamos orar a Deus. Obrigado por esse momento. Nós nos encontraremos no próximo programa. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela mensagem de salvação. Nós queremos perceber, mas nós queremos aceitar e viver. Nos ajude pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.